Daí, pessoal, mais uma resolução. A caminhada é uma das atividades físicas que, quando realizada com frequência, torna-se eficaz na prevenção de doenças crônicas e na melhora da qualidade de vida. Para a prática de uma caminhada, uma pessoa sai do ponto A, passa pelos pontos B e C e retorna ao ponto A, conforme trajeto indicado na figura. Dado raiz de 3 igual 1,7. Quantos quilômetros ela terá caminhado se percorrer todo o trajeto? Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Caminhada, né, traz os seus benefícios para a saúde, então a pessoa resolveu caminhar partindo do ponto A e passando pelo ponto B, passando pelo ponto C e retornando ao ponto A. Então, na realidade, essa pessoa fez o quê? Fez o perímetro desse triângulo, fez o contorno desse triângulo. E a pergunta é, quantos quilômetros ela caminhou? Bom, então na verdade eu quero o perímetro do triângulo, logicamente, para fazer isso eu preciso do lado oposto aqui, né, dos 150 graus. Eu já tenho esse lado que é 0,8 km, eu tenho esse outro que é 1 km. Está faltando, então, esse lado aqui que eu vou chamar de x. Ok. Já posso aí eliminar duas alternativas, né? Observa que essa pessoa, ela já caminhou 0,8 quilômetros e já caminhou também 1 quilômetro. Então, ela caminhou 1,8 quilômetros. E aí falta o x. E tu observa que esse x ele é oposto ao ângulo de 150 graus. Né? E esse ângulo aí, por consequência, é o maior ângulo do triângulo. Sempre que um ângulo ultrapassa 90 graus, né, ou até mesmo quando ele ultrapassa 90 graus, ele automaticamente já é o maior ângulo. Né? Por quê? Porque os outros dois vão repartir os outros 90. Então, 150 graus é com certeza o maior ângulo desse triângulo. Então, significa que esse x oposto a 150 graus, ele é o maior lado do triângulo. Sempre o lado maior é oposto ao ângulo maior. Então, esse x ele é o lado maior do triângulo. Consequentemente, ele é maior do que 1 km. Então, ele é no mínimo 1,0000001 km. Né? Ele é maior do que 1. Então, supondo que esse x seja maior do que 1, vou colocar aqui, ó, vou acrescentar nesse 0,8 o 1, mesmo sabendo que ele é maior que 1. Sendo assim, eu tenho a soma de 2,8 km. Logo, a pessoa caminhou mais do que 2,8 km, já que esse valor aqui, na realidade, é maior que 1. Então, essa pessoa caminhou no mínimo do mínimo um valor acima de 2,8 km. Então, letra A, que fala em 2,29 e 2,33, estão eliminadas. Ok? Então, eu fico com as próximas alternativas. Bom, e como que eu posso definir esse valor do x? Esse valor do x ele pode ser definido através da lei dos cossenos. Né? Essa situação aqui é uma situação típica, é a situação mais típica do uso da lei dos cossenos, que é o quê? É um triângulo qualquer, né? Eu tenho aí dois lados conhecidos e também tenho o ângulo entre esses lados conhecidos. E aí estou procurando o lado oposto. Então, a lei dos cossenos faz essa relação. Ela relaciona o lado oposto a um determinado ângulo com o uso dos lados que justamente formam esse ângulo. Ok? Então, isso aí é a lei dos cossenos. Ok? Rapidamente eu vou colocar aqui, né, para que o vídeo tenha um aproveitamento melhor, né, nos teus estudos, que o objetivo aqui da resolução no canal, como tu sabe, né, é sempre o teu melhor aproveitamento, né? Então, o vídeo se torna às vezes um pouco longo, às vezes até um pouco enfadonho, um pouco chato, mas é com o objetivo de esclarecer bem os detalhes, né, na medida do possível. Pelo menos é isso que eu procuro resolver aqui. Bom, então aí eu tenho um triângulo qualquer,
com vértices ABC, portanto os lados, eu tenho aqui lado A oposto ao A, lado B oposto ao B e lado C oposto ao C. Então se eu fosse aplicar a lei dos cossenos aqui, vou aplicar a lei dos cossenos para o lado A, por exemplo. Então seria, vou isolar esse lado A ao quadrado. Isso é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, B e C. Então B quadrado mais C quadrado, como se fosse um teorema de Pitágoras. E aí menos duas vezes o produto deles, né, desses que estão aqui, ó, formando o ângulo. Então 2BC. E vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu isolei. Então é o ângulo A. Se eu tivesse isolado o lado Bzinho, ou se o meu estudo fosse em relação a esse ângulo B aqui, se eu tivesse o valor do ângulo, sei lá, 70 graus, ou se eu tivesse aqui um ângulo alfa em B, enfim, quando eu tenho o ângulo definido ou tenho o lado definido, vou fazer o isolamento, então, B ao quadrado, igual aos outros dois que formam, ou os outros dois que são também desse triângulo, eu isolei o B aqui, B quadrado, aí eu uso o quadrado dos outros dois, ao quadrado mais C quadrado, como se fosse Pitágoras, menos duas vezes o produto deles, 2AC, e vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu isolei, no caso o cosseno do B, né, que está oposto aqui. Então isso é a lei dos cossenos. Podia fazer também para o C, e aí tu completa aqui mentalmente, né, pausa o vídeo e completa aí para ti, tá certo? Bom, então aplicando isso no exercício, eu quero calcular o x, então o x isolado, x ao quadrado. Até porque, ó, o ângulo que eu tenho é justamente oposto a esse x. Então, no caso, eu tenho que usar obrigatoriamente esse 150. Ó, então, o cosseno de 150 equivale a esses cossenos aqui nas formas gerais. Então, x ao quadrado igual a soma dos quadrados dos outros dois lados, 0,8 ao quadrado, mais aqui 1 ao quadrado, menos duas vezes o produto deles, 0,8 vezes 1, e vezes o cosseno do ângulo oposto. Ângulo oposto a x é 150 graus. Então eu tenho x ao quadrado igual a 0,8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Isso vai me dar 0,64, né, duas casas depois da vírgula, mais 1 ao quadrado, que é 1. Aqui menos 2 vezes 0,8 vezes 1 dá 1,6. E isso vezes o cosseno de 150. Bom, aí o cosseno de 150 eu vou resolver aqui, ó. Lembrando da redução ao primeiro quadrante, né? Cosseno de 150 está mais próximo, faço a redução. Sempre pergunta, ó. 150 está mais próximo do 180 graus ou do 360 graus? Está mais próximo do 180. E qual é a diferença? A diferença é de 30 graus. Então significa que cosseno de 150 ele equivale ao cosseno de 30 graus. Né? E isso aí com uma ressalva para o sinal. Então aí falta o sinal aqui na frente. Mas aí se o 150 fosse mais próximo do 360, né, eu também faria a diferença. Vamos supor que em vez de 150 fosse 300. Aí o 300 está mais próximo do 360. E a diferença aí seria de 60 graus. Então seria cosseno de 60 graus. Ok? Bom, mas então, mais próximo de 180, a diferença é 30 graus. Logo, o ângulo que de certa maneira substitui o 150 é o 30. E o sinal aqui, ó, o sinal aqui pode ser mais, pode ser menos. Como que eu olho? Aí eu olho o cosseno de 150. 150 está no segundo quadrante. E no segundo quadrante o cosseno ele é negativo. Olha aqui, ó.
Cosseno é o eixo horizontal. E o segundo quadrante, olha só, é essa fatia aqui, ó. Portanto, no segundo quadrante, eu estou trabalhando na parte negativa do cosseno, já que a parte positiva é a parte da frente. Por isso, então, que no segundo quadrante o cosseno é negativo, logo, o cosseno de 150 é negativo, então ele é igual a menos cosseno de 30. E o cosseno de 30 é quanto? O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Logo, o cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2. Então, agora aqui eu substituo menos raiz de 3 sobre 2. Aí eu tenho x ao quadrado igual 0,64 mais 1, já posso somar aqui, ó, 1,64. E aqui menos vezes esse menos vai dar mais. Aí eu tenho 1,6 vezes raiz de 3 sobre 2. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro eu vou cancelar aqui, ó. Fazer uma simplificação. 1,6 com 2. Simplificando por 2, isso vai dar 0,8. Aí aqui eu tenho, então, no rascunho, 0,8 vezes raiz de 3. Raiz de 3 é 1,7. Ele está me dando isso. E aí resolvo, então, aqui no rascunho. 1,7 vezes 0,8. 8 vezes 7, 56. Vai o 5. 8 vezes 1, 8 e 5, 13. Como é 1,7 e é 0,8, eu tenho aqui duas casas depois da vírgula. 1, 2, 1,36. Então isso é 1,64 mais 1,36. E aí, curiosamente, 1,64 mais 1,36, olha só. 6 e 4, 10, vai 1. 4 e 6, 10, vai 1, 3. Então, x ao quadrado igual a 3. X é igual a raiz quadrada do 3. Ou ele me deu, né? X é igual a 1,7 quilômetros. Aí, cuidado, né, para não procurar esse 1,7 nas alternativas. Né? Vai que ele coloque isso numa das alternativas e tu vai lá e marca. Cuidado que esse x ainda não é a resposta da pergunta. A pergunta é quantos quilômetros ela caminhou. Então, na realidade, é o contorno dessas... Vamos colocar aqui como sendo uma praça triangular. Então, o contorno é que é a pergunta. Então, esse 1,7 é apenas um dos três lados. Então, o perímetro desse triângulo, ou o trajeto dessa pessoa, é igual a 0,8 mais 1 e mais agora esse x, 1,7. Então, somando 1,7 mais 1 mais 0,8, olha aqui, ó. 7, 8, 15, vai 1, 3, 3,5. Então, isso equivale a 3,5 quilômetros. E aí sim, com tranquilidade, eu marco letra D. Ok? Então, era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela paciência de aguentar até o final do vídeo, que as resoluções, como eu sempre aviso, são resoluções mais longas do que as resoluções comuns, né, que eu tenho visto aí nos canais, mas com aquela preocupação de evidenciar aspectos secundários, né, principalmente aquele aluno que tem um pouco mais de dificuldade nos detalhes, da onde vem o sinal, da onde veio esse cosseno, enfim, então eu procuro fazer o exercício de forma mais completa, né, e fica o tempo um pouco mais estendido, né? Então, às vezes o aluno está procurando a resolução do exercício, ele procura pelo tempo. Ele quer aquele exercício que é mais rápido, que está mais com um tempo menor de resolução. Eu já não me preocupo com esse tempo, me preocupo com a resolução de uma forma mais integral, com aspectos secundários que tu possa, então, ter um aproveitamento melhor. Ok? Se gostou do vídeo, peço a gentileza que tu compartilhe aí, então, o link na tua linha do tempo no Facebook, para que mais pessoas conheçam o canal, para que mais pessoas possam usufruir desse canal, divulgando, né, o nosso trabalho aqui. Desejo sucesso, bons estudos e até a próxima.